Olá! O Congresso Nacional Extraordinário dos Jornalistas, realizado de 3 a 5 de agosto aqui em Vitória, discutiu e aprovou o novo Código de Ética da categoria. Em pauta, questões como direito das minorias, presunção de inocência e avanço das novas tecnologias, dentre outras. O novo Código trata também de questões em debate na sociedade, como direito das minorias, assédio moral e sexual. No Mídia de hoje, vamos conhecer algumas das principais mudanças que passaram por um amplo debate realizado pela Federação e Sindicatos dos Jornalistas em todo o país. Com a gente, a diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas, Zelita Viana, e o professor de ética da FAESA, Fabiano Mazzini. Sejam bem-vindos. Quais mudanças vocês acham necessárias nesse novo código? Olha, o código, ele representa o modelo, a sociedade, né, o mercado de trabalho onde a gente está inserido. Então, esse código que foi revisto, e é bom deixar claro, ele não tem ainda a redação final completa, né, porque estamos falando de um produto assim quentinho, né, que terminou agora no domingo, hoje é quarta-feira, né, então ainda está na revisão final de sistematização para deixá-lo pronto. A Federação Nacional dos Jornalistas vai finalizar, mandar para os sindicatos e os sindicatos distribuir entre os profissionais, né? Mas, então, esse código, ele está refletindo essas mudanças. O anterior foi de 20 anos atrás, a gente vivia um contexto totalmente diferente, um contexto político, né? Onde você fazendo a leitura, você vê que tinha assim, uma preocupação muito grande em marcar a defesa de liberdades democráticas, em marcar o acesso, a garantia de que você podia ser profissional sem ter medo, quer dizer, queria que se criasse, né, a exclusão do medo no exercício da sua profissão. Hoje, com tantas inovações, com essa tecnologia nova, os meios novos de se processar, de buscar informação, também tivemos, claro, que contemplar no código, né? Então, o código hoje, que é um resultado, é um produto de várias sugestões, de participação de sindicatos de vários estados, ele representa o momento, os anseios e também as conquistas dos jornalistas no ano de 2007. Interessante, Fabiano, que o outro código foi aqui em Guarapari, né? Também aqui no estado. Para você, quais foram as mudanças que você acha necessárias? Eu acho que, aproveitando o que a Zelita já falou, quer dizer, o código em si, ele não é apenas um documento que vai nortear a atuação ética do profissional. Ele é um processo, né? E eu considero que o fato dos jornalistas estarem reunidos durante 3 dias para discutir como que anda a ética da profissão, principalmente em função daquilo que já se colocou de tecnologia, de novas mídias, de novos estilos de jornalismo, eu acho que já é uma vitória a gente conseguir fazer essa categoria refletir, né, sobre o seu fazer jornalístico, a sua ética. Se a gente for parar para pensar nessa coincidência do código ter sido aprovado em Guarapari em 85 e ter entrado em vigor em 87 e agora está sendo renovado em Vitória, eu acho que a gente marca claramente a passagem de 2 momentos bem diferentes, né, bem distintos da sociedade brasileira, né, de um período em que você tinha a abertura da redemocratização do país, uma luta para que esse país fosse um país de fato democrático e a importância da comunicação nesse processo de democratização e a experiência dessas 2 décadas
que mostrou que a comunicação ela também precisa de cuidados, ela também acompanha esse crescimento do ponto de vista da nossa democracia. Ela não está imune à necessidade de também ser repensada, refletida, democratizada. Então não há um aspecto específico do código que a gente gostaria de destacar, mas a própria necessidade de repensar a ética profissional decorridos 20 anos da instituição do código que estava vigorando. Você falou em repensar a ética. Você acha que com essa dificuldade de exercer a ética, o jornalismo pode estar indo para um lado mais perigoso, o lado do denuncismo? Essa questão da dificuldade de exercer a ética, quer dizer, é um sentimento que não está somente no jornalismo, mas na própria sociedade, aquilo que eu falava antes, quer dizer, nossos valores, eles precisam estar o tempo todo sendo reafirmados, porque, de fato, nós passamos por um período de crise ética em todos os setores, né? Nós temos crise ética na política, crise ética nos governos, crise ética na comunicação, crise ética em várias manifestações da nossa sociedade, quer dizer, há uma busca desses valores. E o jornalismo, quando eu falo que nas últimas 2 décadas, ele também se ressentiu dessa questão da responsabilidade da democratização, da sua atuação sem as amarras da ditadura militar, da censura. Então, quer dizer, ele de alguma forma experimentou atuações que de fato não condizem com aquele ideário, né, que foi traçado por aqueles que lutaram para que essa democratização acontecesse. Quer dizer, se você for parar para pensar a maneira como o jornalismo se envolveu na cobertura das eleições, das primeiras eleições presidenciais, pós-ditadura militar, você percebe claramente que há um desacerto, né? Não há uma certa coerência com toda aquela luta, né? A imprensa atuando decisivamente como ator no processo político, né? Sem a necessária transparência, sem a necessária isenção. Então, quer dizer, isso serviu de lição, né, para a imprensa, e isso serviu para amadurecer a nossa democracia. Então a gente precisa estar sempre alerta que isso pode reaparecer, quer dizer, a imprensa não pode se colocar acima da sociedade, ela faz parte dessa sociedade, e se a sociedade carece dessa ética, carece desses espaços democráticos para participação e tudo, a imprensa também carece, ela precisa também estar preparada para atender essas necessidades. Hoje nós vemos muita distorção dos fatos, inclusive recentemente nos Estados Unidos, um jornalista começou a criar matérias e colocar como não podia ter o nome da fonte, ele começou a criar matérias, depois ele foi descoberto. Então está havendo essa distorção de fatos. Só que no código diz que o jornalista tem compromisso fundamental com a verdade dos fatos. Mas por que isso ocorre? Olha só, você não tem como assim, você limitar a iniciativa, o fazer pessoal. Nesse caso específico que você está dizendo, ele foi descoberto, né? Ele foi demitido, ele foi processado, né? E acabou virando um filme, não é isso? Então, assim, a imprensa, ela tem fala de gente, é feita por gente. Então, você tem vários atores que querem participar e que vão atrás daquele apelo de confundir o jornalista que retrata a notícia com a notícia em si. Você vê, infelizmente, às vezes a pessoa, ela quer aparecer mais do que a notícia, ela quer ser a notícia. No caso desse rapaz aí, desse americano, ele criou um personagem, ou seja, ele era a fonte e ele também era a pessoa que escrevia. Ele é um desvio. Não tem como assim você cercear dentro de um código de ética essas possibilidades de desvio pessoal. Mas você tem sim que a partir do momento em que aquele fato veio a público, que ele tornou-se do conhecimento, ele ser punido. No caso dele, ele deve ter passado pela associação, né, de imprensa do lugar onde ele morava, eu acho que era Washington, se não me engano, né, e de ser punido, tanto pela comissão de ética, né, quanto também pela justiça, porque o que ele fez isso é falsidade ideológica, né?
E eu queria aproveitar para fazer, eu acho que é uma reparação que é importante, quer dizer, na verdade, quando eu falo da reflexão sobre a ética, a gente precisa colocar isso no seu devido lugar. Quando você fala que tem no código, mas não foi cumprido, quer dizer, não é simplesmente o deslize ético do profissional, quer dizer, o código ele não vai garantir que o jornalismo seja melhor, né? Não é um novo código que vai fazer com que, a partir da sua implantação, nosso jornalismo esteja livre dessas tentações sobre as quais eu comentava. Não, o código ele é uma referência, mas ele não é uma garantia de uma atuação mais ética. Entendeu? É claro que se tiver alguém que esteja atento ao código, se toda a categoria estivesse atenta ao código, quer dizer, aqueles problemas poderiam ser muito menos frequentes, né? Mas não é somente a existência do código que isso vai dizer. Ele não é uma lei, quer dizer, ele não impõe uma obrigação legal para os jornalistas. Ele é uma recomendação ética, né? Pode parecer que o código, mas o código então ele não é cumprido, não é respeitado. Não, o código vai atuar dentro de um processo de você tentar transformar a realidade do jornalismo. Mas a gente sabe muito bem que não é o ideal, quer dizer, essa realidade ela nunca vai estar perfeita. O jornalismo vai estar sempre sendo questionado e o profissional vai estar sempre buscando essa atuação ideal, que a gente sabe muito bem que nas rotinas produtivas de hoje, isso é possível, esses erros são possíveis. O importante é que ele reflita sobre isso e que ele tente não errar. Né, com tanta frequência. E o que é mais grave, aí eu gostaria de pontuar uma questão, é da absoluta falta de desejo, né, de boa parte dos veículos de comunicação de reconhecer o erro, de reconhecer, o profissional, o jornalista também, nós estamos tratando de uma categoria que tem muita dificuldade de lidar com a crítica. Ela faz muita crítica de todo mundo, mas ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar uma crítica, de aceitar qualquer tipo de avaliação que não seja aquele que ela está esperando. Então isso dificulta muito a discussão da ética, porque você não está preparado para ouvir a crítica, é algo muito complicado. E se torna-se mais difícil para a sociedade, né? Porque como a gente todos os dias está produzindo, né? Todo dia a gente lança uma coisa, um jornal, um rádio, um programa de TV, uma coisa assim. Então, nós somos uma vitrine muito grande, né? Exatamente. E se a sociedade se sente prejudicada, a gente aqui, por exemplo, no Espírito Santo ainda não tem a figura de um ombudsman. A sociedade não pode recorrer a esse profissional, né, para deixar evidente o seu prejuízo, né? Pois é, mas e a pessoa que é prejudicada, o que ela faz? Como é que ela vai reagir a uma calúnia, por exemplo? Não, pois é, mas aí que tá, a gente não pode, Raia, entrar no terreno da questão da legalidade. Isso, não Essa é calúnia, isso. ela produz um efeito na questão da ética, que é o profissional não tratar do relato da verdade, não buscar uma apuração isenta. Ela pode, por conta desses desvios éticos, esse profissional pode, de fato, incorrer em não garantir às outras partes envolvidas o devido espaço, né? Não garantir direito de resposta. Então, daí pode nascer algum tipo de dano, algum tipo de acusação criminal, pode caracterizar calúnia, injúria e difamação. Aí mas tem não a lei, quer né? dizer A lei de imprensa, não quer dizer né? que isso seja o central da discussão ética. Não. A discussão ética, por que isso aconteceu? Que operação foi essa que levou isso a acontecer? Que método foi esse que o profissional usou que fez com que alguém se sentisse caluniado ou que fez que alguém se sentisse com a sua honra atingida? Então essa que é a questão, é o método que foi utilizado. A gente volta nessa discussão depois do intervalo. Voltamos já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se Morrer é que é ter alta.
Voltamos no segundo bloco falando do Código de Ética dos Jornalistas. Grande parte da mídia acaba desmerecendo as minorias, os idosos, os homossexuais. Por que isso ainda acontece? Essa é uma questão que acabou prevalecendo ou sobressaindo no debate que a gente fez em relação ao novo Código de Ética. Na verdade, nós temos uma imprensa muito ampla, né? Muito diversificada, mas alguns setores da sociedade não estão contemplados dentro de uma cobertura que seria necessária, mais plural, né, onde essas vozes pudessem ser mais diversas. E a gente optou, dentro do código, dessa nova proposta, num capítulo que trata lá do dever do jornalista, algumas recomendações que seria desejável, né, que o jornalista pudesse ter uma especial atenção a esses segmentos que são tratados muito de forma superficial, quando são tratados, né, e por muitas vezes, né, são esquecidos, né, dentro da cobertura. Então há uma redação no sentido de alertar os jornalistas para que ele possa defender, né, os direitos de minorias, né, defender a questão da criança, do adolescente, do idoso, das comunidades indígenas, né, a questão das novas leis especiais que trazem uma garantia para a mulher. Então essa é uma visão no sentido de tentar fazer a categoria refletir sobre a importância de você trabalhar com aspectos da cidadania na cobertura cotidiana da imprensa, que seja uma cobertura mais diversa. Só para fazer um paralelo, se antes no Código de Ética de 20 anos atrás se dizia sempre dos direitos humanos, né? Aí, né, agora, na nossa nova sociedade, novo contexto, a gente abriu esses direitos e nominou-os. Esse aí é um grande exemplo idosos, de como a gente, né, em 20 anos, não resolveu o problema. Isso. Quer dizer, a gente, pelo contrário, a gente sente a necessidade de garantir mais vozes e um tratamento diferente para essas minorias. Quer dizer, significa que é um quadro, né, do que aconteceu nesses 20 anos. Isso. E a questão das novas tecnologias, a fotomontagem, como é que você analisa isso? Então, a análise resultante, né, que está lá no código, diz o seguinte, que o leitor, a sociedade, ele tem que ser informado quando você teve a imagem trabalhada, quando você fez uma fotomontagem, quando você modificou aquele áudio para atender esse ou aquele objetivo. E a recomendação que está no código é que o jornalista não deve fazer isso, porque isso vai constituir um engano para a sociedade. Também tem outra preocupação em relação ao uso de tecnologias. E fala também que quando ele fizer, né, quando ele fizer, que isso seja, se não tiver como fugir dessa necessidade de alterar, que isso seja como último recurso, né, e que isso seja esclarecido ao público, né, para que ele saiba que aquilo ali, às vezes uma alteração pode vir até em benefício do público, para poupá-lo de alguma imagem, alguma coisa. Tivemos recentemente, no caso do atentado ao metrô de Londres, quer dizer, várias publicações suprimiram pedaços de corpos de uma foto, quer dizer, e usaram isso como uma estratégia para proteger o leitor, né, no caso. Então, mas a recomendação é para que não se use. Se usar, se explique isso. Até nas eleições é muito frequente o manuseio de imagens, né? Os candidatos, eles utilizam dessa tecnologia para poder, né, se beneficiar. Isso. E isso remete lá ao início do código, que fala que o compromisso do jornalista é com a verdade. E onde que está a verdade em uma fotomontagem, em uma coisa armada, produzida? Né? Aí vai entrar no jornalismo e entretenimento, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra coisa. A gente está falando de jornalismo, com fatos, com verdade, né? Falando em entretenimento, um evento que acabou agora aqui no Brasil foi o PAN. E vocês perceberam que a imprensa brasileira agiu com bastante patriotismo, acabou até levando esse patriotismo ao público e você viu que o público acabou desmerecendo outras delegações. Como é que você, Fabiano, analisa essa ação da imprensa? Eu acho que tem um pouco a ver com o comportamento que já vem de algum tempo da própria imprensa esportiva, né? Se você for parar para pensar, os eventos esportivos, eles deixaram de ser somente uma disputa esportiva e passaram a ser um espetáculo.
Então eles são vendidos para o público exatamente como tal, como um espetáculo. Então muitas vezes os veículos de comunicação e os próprios jornalistas passam a ser parte interessada nesse espetáculo por uma série de fatores, inclusive o fator comercial. O jornalista passa a ser o promotor do evento e deixa de ser jornalista. Então essa tendência, que já não é uma tendência, que já vem, essa característica que já vem se estendendo, eu acredito que os jornalistas esportivos nesse momento estejam repensando um pouco o que aconteceu no PAN. Porque de alguma forma a torcida brasileira foi levada a um comportamento que de fato desabona, né? Quando você pensa na congregação do esporte, na integração dos povos, que é esse que é a grande mensagem dos Jogos Olímpicos e dos Pan-Americanos, quer dizer, isso fica condicionado a um comportamento que de fato a mídia ele pode até acontecer por manifestação daquele torcedor, por uma série de fatores, inclusive a questão da preparação para estar ali, da questão de cidadania, de educação. Agora, eu acho que é a imprensa que não pode estimular isso. Acho que o problema está quando o jornal vende esse espetáculo, vende essa competição cega pelo primeiro lugar, sem respeitar o adversário. Então é aí que está o problema. Zelito, você acha que o jornalismo, no geral, não só como um jornalismo esportivo, está seguindo essa tendência do jornalismo espetáculo? Olha, não dá para generalizar, mas assim, principalmente na televisão, que é mais fácil se perceber, né, a introjeção, vamos dizer assim, do profissional, o que acontece hoje é que você tem uma linha muito tênue entre o entretenimento e entre o jornalismo, né? E você tem esse apelo, ele se dá de várias formas, inclusive na palestra que teve sobre ética, quando o professor recomendou, que tivesse muito cuidado com isso, que o jornalismo vai para um canto, o entretenimento vai para o outro. Um está lidando com a verdade, um está buscando os fatos, está querendo fazer com que os fatos sejam repassados para a sociedade, que ela se informe, que ela tenha um conhecimento e possa discernir com segurança, né, dentro daquilo que lhe foi oferecido pelo profissional, né? Já o entretenimento não tem essa preocupação, nem esse objetivo. Entreter, relaxar, ninguém vai se procurar um entretenimento para ficar pensando, né, filosofando, se questionando a respeito disso ou daquilo outro. De maneira geral, eu não sei, eu percebo os dois. E interessante também porque você tem público para os dois. Você tem pessoas ávidas por informação e pessoas também ávidas por fofoca, por entretenimento puro, vida de artista e por aí vai. Agora, no próximo dia 5 de outubro, acaba a concessão de várias emissoras de televisão. Mas esse assunto não é muito divulgado. Por quê? Você acha? Por que esse assunto não é muito divulgado? Não é do interesse deles? Eu acho que tem a ver com aquela questão, quer dizer, é uma espécie de cultura do setor, né? Quer dizer, se discute pouco a ética do jornalista publicamente, abertamente. Se os jornais têm dificuldade de aceitar um debate sobre o seu papel, quer dizer, essas questões que também estão envolvidas com a constituição da empresa jornalística, infelizmente, elas permanecem também fechadas. Quer dizer, são questões que não vêm a debate público, que deveria ser. Até porque, quando a gente fala de concessões de rádio e televisão, são concessões públicas, né? Quer dizer, na verdade, é patrimônio do povo brasileiro aquilo ali. As empresas ganham permissão para explorar determinado tempo aquela concessão. Então, deveria sim, de fato, haver uma transparência. Mas, como eu estava te falando, quer dizer, essas questões são muito pouco divulgadas e há um interesse de não se debater. Não se divulgar, como o ouro, no século XVIII era o ouro, né, que era o bem maior, depois você teve o petróleo, não tem a menor dúvida que agora são os meios de comunicação. E qual é o prejuízo causado aos telespectadores pela guerra de audiência dessas grandes emissoras de rádio e TV? Eu acho que o prejuízo é a qualidade, porque está se partindo do princípio que o povo gosta disso, então eu vou dar isso para o povo, né? E todos se nivelam pelo mesmo patamar, pelo mesmo
sem variação. Tanto é que você hoje, quando você fica zapeando os canais abertos, você não vê muita diferença entre um e outro, não. Às vezes até você confunde, você está em um, acha que está no outro. Se não for pela cara do apresentador do jornal, né, do jornalista que está ali, você, pelo conteúdo, pela abordagem, pela profundidade que se dá à matéria, você não saberia diferenciar um do outro. Mas eu gostaria de fazer uma análise mais otimista. Eu acho que a população tem, de alguma forma, mudado um pouco essa observação de como se dá, né, essas coberturas, de como se você consegue refletir um pouco sobre esses interesses que estão aí. Quer dizer, há poucos canais abertos para que você possa fazer essa reflexão. Eu acho que a internet, por exemplo, tem ajudado muito a propagar esse debate em torno da propriedade dos meios de comunicação no Brasil, por exemplo, ou em torno da falta de transparência em que essas questões são debatidas. Então, a gente vê iniciativas de discussão que antigamente não existiam. Quer dizer, ou estavam restritas às entidades da sociedade civil organizada, entidades de classe, mas hoje você percebe que várias pessoas de várias áreas gostam de discutir esse tema, de debater, de se interessar por novas informações sobre esse tema. É um repertório que já está atingindo, mais pessoas, isso é verdade, sim. Com certeza. É verdade. E qual o papel da ética mesmo na graduação, na faculdade de jornalismo? Porque nós estamos vendo aí esses desvios de ética, então está faltando o quê? Eu acho que, conforme aquela primeira fala minha, aquela fala inicial, é importante que você discuta a ética na faculdade dentro desse princípio, quer dizer, ninguém vai sair da faculdade mais ético ou menos ético na profissão de jornalista, assim como o código também não vai mudar a postura cotidiana do profissional se ele não tiver interesse por isso, se ele não tiver essa consciência despertada para isso. Então, quer dizer, eu acho que a faculdade, como espaço de formação humanística, formação crítica, eu acho que ela é um espaço de excelência para que o aluno possa de alguma forma, entender do compromisso ético da profissão, do compromisso ético dele, do compromisso ético do colega, do veículo, do governo que faz a outorga da concessão, do compromisso ético da sociedade na sua relação com os meios de comunicação, em outras relações. Então, acho que é o espaço. Então, o estudante precisa despertar para isso e a faculdade ela tem essa importância, é fundamental. Zelida, quando é que sai o próximo código? Atualização? A atualização é em breve, como eu disse, terminou o congresso, né, final de semana agora, tem uma comissão de revisão e de sistematização final e em breve, dias, vai estar pronto, já vai estar, a FENAD vai distribuir, a federação vai distribuir para os sindicatos. Vai distribuir. Aqui vai ser através do Sindicato dos Jornalistas, né, o nosso sindicato, que vai distribuir para os profissionais. No nosso site vão ter informações dizendo como se faz para ter acesso, essas coisas assim. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, Zelita, a sua também, Fabiano, e vocês têm alguma coisa a falar? Eu gostaria de acrescentar assim, um grande avanço, uma coisa nova colocada no código, nova em termos assim de, se a gente parar e pensar que a ética é um vir a ser, é uma utopia, é algo que está se construindo, algo que se deseja, foi acrescentado a cláusula de consciência como um direito do jornalista. Isso significa o seguinte, que o jornalista ele pode se recusar a fazer um trabalho jornalístico se ele vê que aquilo ali está atentando os princípios dele e contra aquilo que foi estabelecido dentro do Código de Ética. E para uns que disseram assim, mas isso é utopia, como é que a pessoa vai lá e vai se recusar? Um dia também foi utopia falar que a escravidão era imoral, né? Essas coisas, um dia também falaram que a ditadura ia cair, outros falaram isso é utopia. Então, a cláusula de consciência, ela existe, ela está no Código de Ética, ela foi aprovada pelos 23 representantes de sindicatos que estavam aqui, dos estados, né, de 23 estados, que disseram sim, nós temos que ter esse direito. A gente pode se recusar a exercer uma atividade jornalística que vá contra os princípios da gente. O Milha fica por aqui. Hoje conversamos com Zelita Viana, diretora de comunicação do Sindicato dos Jornalistas, e com Fabiano Mazzini, professor de ética da FAESA, sobre os assuntos abordados no Congresso Nacional dos Jornalistas, que atualizaram o Código de Ética. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Vem, uma curva.